Olá, chegamos! Este é o Viajando pelo Conhecimento, Instituto Eureka e TV Evangelizar. Olha só, podemos entender que 2019 ficou encerrado quando pensamos em vestibulares das universidades públicas, estaduais ou federais, e em alguns casos, por este país afora, até municipais. Acabou os vestibulares. Enem, idem, se foi, esperaremos o resultado, a nota, para daí buscarmos uma vaga. Mas aqueles que não conseguirão, os meninos que estão chegando, as meninas que estão chegando, e mesmo você que vai entrar na universidade, eu tenho uma pergunta para lhe fazer. Se você fosse eleger um termo, uma ideia para 2019, a que mais se destacou nas buscas, qual você iria eleger? Que termo que você escreveria? 2 palavras. Quer chutar? Quer imaginar? Muito bem, vamos lá. Eu vou dizer para você qual foi o termo, a ideia mais falada, mais buscada para 2019. E eu estou falando isso pelo dicionário Oxford, certo? O dicionário britânico, respeitado no mundo, né? O dicionário Oxford. Eles entenderam que o termo mais buscado, mais importante, que mais se destacou em 2019 é emergência climática. Olha que interessante. 3 vezes mais a busca, entre milhões de vezes que se buscou isso no banco de dados, né? O termo vai aparecer 3 vezes mais do que o termo saúde. E o que vem a ser a definição é emergência climática, estabelecida pelo dicionário Oxford. Apareceram outras definições com palavras diferentes, termos diferentes, mas com uma ideia parecida. Seguinte, uma situação em que é necessário uma ação urgente para reduzir ou interromper a mudança climática e evitar danos ambientais potencialmente irreversíveis. Vamos falar de novo esta definição? Abre aspas, dicionário Oxford, dizendo o seguinte: emergência climática, uma situação em que é necessário uma ação urgente para reduzir ou interromper a mudança climática e evitar danos ambientais potencialmente irreversíveis. Como assim? Vamos lá. Trabalhar com 2 ideias aí que eu quero que você pense. Existe um grupo de cientistas pequeno, certo? Bastante reduzido, mas que tem um determinado peso e uma determinada influência, que diz que o ser humano não tem capacidade alguma de alterar o nosso planeta. Ok? Vamos para o debate. Essa é a fala deles, que o ser humano não tem essa capacidade. Vamos supor que eles estejam certos, que o ser humano não consegue provocar uma mudança climática jogando lixo, fuligem na atmosfera, derramamento de óleo, como que aconteceu no final, no mês de entre outubro e novembro no Nordeste e assim por diante. Vamos pensar que isso não tenha importância nenhuma. Se isso não é importante, o ser humano não tem essa capacidade de causar alterações, ok, eles estão certos, e tudo que fizermos para melhorar o meio ambiente só foi, digamos assim, uma poupança a mais, um lucro a mais para não levar à extinção de animais, para que possamos viver um pouco melhor e assim por diante. A bronca é se eles estiverem errados. E a maioria dos pensadores, dos cientistas, dos organismos internacionais que trabalham com o tema estiverem certos. Porque se assim for, eles estiverem certos, o que acontece?
não tem mais volta. Por isso o termo potencialmente irreversíveis. Como assim? Pensa comigo. Se houver uma mudança climática, muda o quê? A quantidade de chuva. Em alguns lugares do planeta para de chover, outros lugares vai chover de maneira mais irregular e outros vai chover demais. E daí, qual o problema? Isso muda o nosso potencial de produção de comida, por exemplo. O planeta hoje tem uma rotina para produzir alimentos. Isso é fato. Pense Mato Grosso do Sul, Goiás, Paraná, Santa Catarina, Rio Grande, São Paulo, Minas Gerais. Só pensei aí em 8 unidades da federação que tem um potencial agrícola espetacular. Os agricultores têm uma rotina, produzem alimentos dentro daquele padrão. Se há uma alteração, imaginou quanto tempo demoraria para reaprendermos tudo isso? Se é que certos produtos iriam nascer. Exemplo, não se planta café no Rio Grande do Sul, e nem em Santa Catarina. No Paraná, o Trópico de Capricórnio é o limite para se plantar café. Então, já se tem uma alteração aí. Dengue. O mosquito da dengue. Ele tem um padrão num determinado lugar do Brasil. Por causa da... O Brasil é um país hídrico, né? Mas tem temperatura e assim por diante. A alteração disso, lugares que vão ser mais aquecidos, a chegada desse mosquito. Então, doenças, alimentação, produção de carne. Está relacionado ao capim, está relacionado ao gado, se houver uma mudança nessa situação. Então é dramático pensarmos nisso. Temos que organizar a sociedade e pensar na ideia. Emergência climática. Não pode demorar, não pode ficar para segundo plano, porque é irreversível. Ou muitos dos danos, se eles acontecerem. Exemplo, derretimento das geleiras. Você vai me dizer, mas qual é a bronca de derreter o gelo do Polo Sul e do Polo Norte? Bom, primeiro, a quantidade de gases concentrados nesse gelo é enorme. Isso vai para a atmosfera, provoca alteração na atmosfera. Segundo, ponto importante, não mais ou menos, mas também importante, os polos são equilibradores da temperatura do nosso planeta. Se acaba com o gelo, o que acaba também? Esse equilíbrio na temperatura automaticamente mexe com o clima do planeta, o regime de chuvas. Eu não estou nem falando aí dos mares subirem ou reduzirem, não estou entrando nessa discussão. Eu estou argumentando que se você tirar essa calota de gelo, por exemplo, o Polo Norte, o gelo está sobre a água, está boiando sobre a água. Até aí tudo bem. Não há mudança se esse gelo derreter. No Polo Sul, o gelo está sobre o continente. Exemplo, a Antártica tem praticamente em torno de 14 milhões de quilômetros quadrados. E uma camada de gelo aproximadamente 3 quilômetros sobre ela. Já o Brasil, a título de comparação, para fazermos uma analogia, tem 8.514.000 quilômetros quadrados. Imaginou praticamente 2 Brasis cobertos de gelo e desaparecendo? O que iria acontecer? Então, urgente se faz necessário pensarmos em tudo isso. A nossa atitude perante a natureza, seja com o desmatamento. Existe no Brasil, nos últimos tempos, uma discussão que a Europa está pedindo, não quer que nós não provoquemos o desmatamento, porque assim nós continuaremos um país atrasado e eles são desenvolvidos porque desmataram. Esse é um pensamento muito atrasado. A floresta vale mais em pé do que transformada em lenha. Nós temos que, como país,
como cidadãos, cobrar que as nossas universidades formem pessoas que possam ir até a Amazônia, estudar na Amazônia e transformá-la em remédios, transformá-la em shampoo, transformá-la em creme, transformá-la em outros produtos de alimentos. Ela tem este potencial, sim. Por isso que eu digo que ela vale mais em pé do que transformá-la em lenha. Então, é uma grande balela argumentar que a floresta amazônica pode ser retirada dali a vegetação, nós podemos plantar soja, criar gado, qualquer outra coisa. O lucro é menor do que transformarmos a floresta em remédios. Muitos dos remédios que o ser humano pode desenvolver vêm da floresta. E mesmo que não seja da floresta, vou dar outro exemplo. Na Antártica desenvolve uma espécie de um líquen. Uma gramínea não tem 6 centímetros. Está se estudando essa gramínea, porque acredita-se, até onde já se avançou, que ela tem propriedades para curar o câncer, ou alguns tipos de câncer. Se você destrói a geleira, aquele líquen também vai desaparecer. Bato novamente na tecla. A floresta, o ambiente natural, ele vale mais sem a interferência do homem. A interferência no sentido de você destruir, mas estudá-lo, analisá-lo, ver os seus potenciais, pode nos ajudar. Por isso que eu vou repetir a definição de emergência climática, estabelecida pelo dicionário Oxford, que é uma situação em que é necessária o quê? Uma ação urgente. Para quê? Para interromper a mudança climática. O que está provocando a mudança climática? A atitude do ser humano perante o ambiente, com urbanização, com desmatamento, transformando em pasto, transformando em agricultura de maneira irracional. E se interrompermos a mudança climática, podemos sim evitar danos ambientais potencialmente irreversível. Potencialmente irreversível. Aquela situação que o ambiente não teria mais volta. Então se faz necessário, é urgente que possamos fazer isso. Não podemos continuar agindo com impermeabilização. Pense onde você vive. O solo está impermeabilizado com asfalto, com concreto. A vegetação, onde no seu município está sendo tirada sem pensar. Como está o rio onde você vive? Você vai me perguntar, mas e você que está falando tudo isso, o que você faz? Exemplo, vou falar uma prática aqui. Há anos eu percebi que eu uso muita água para lavar a calçada. Eu uso muita água para regar o jardim. Eu tenho animal em casa, eu tenho cachorro. E eu falei, mas eu uso água limpa para lavar as sujeiras, para limpar a calçada, para molhar o jardim. O que eu posso fazer? Fui lá, comprei uma caixa d'água, meio metro cúbico, ou seja, 500 litros. Fiz um desvio na calha e comecei a aproveitar a água da chuva. Meu argumento: a quantidade de água lá em casa reduziu em 3 metros cúbicos mensais. 3 metros cúbicos não é nada. É muito. São 3.000 litros que eu deixei de gastar por mês. Deixei de usar água limpa para situações comuns. Já é uma contribuição. Nós temos que tomar decisões, sim, que na somatória total possam evitar danos ambientais potencialmente irreversíveis. A atitude de cada um de nós como cidadão, certo? Aos poucos pensarmos na nossa escola, no nosso município, nossa cidade, na nossa casa. É imperativo isso, é imperativo. Urgente se faça isso.
Pense nisso, vale a pena. 2020 vai nos cobrar. E a palavra mágica aí é emergência ambiental. Grande abraço a todos, este é o Viajando pelo Conhecimento.